Bem-vindos ao estúdio Air e Cosmos, onde falaremos sobre armas a laser com TED, da empresa Silas. Bom dia, Xavier. Nós nos vimos pela primeira vez naquela época, você estava fazendo a demonstração como ex-comando do Comando de Policiamento de Área DICS nos óculos especiais Safran. Sim, exatamente. Os Jim Contact, Os Jim Contact. as mesmas multifunções. Hoje você continua na ferramenta, mas de uma forma diferente. Ainda estamos na postura defensiva, né, apreciando brinquedos militares, mas atualmente com maior foco em tecnologia laser. E aqui fazemos coisas um pouco legais na França. As armas a laser, já faz décadas que falamos sobre elas. Houve os primeiros testes, as primeiras tentativas que remontam a bastante tempo. Lembramos daquele Boeing 747 gigante americano, onde mudaram o nariz para colocar um espelho gigante para tentar derrubar mísseis balísticos na época de Bush. Não foi realmente um sucesso, não é? Não, eu acho que não foi um sucesso porque faltavam muitos avanços tecnológicos naquela época. Ainda não estávamos maduros em certos assuntos, como ter um laser bastante fino e principalmente a tecnologia para resfriar o sistema, para ter uma troca, para ter maturidade em tudo que era rastreamento. E isso os fez desviar um pouco e deixar isso de lado para retomar mais tarde. São os americanos. Sim, aparentemente vai voltar em breve, segundo eles. Na verdade, as aplicações do laser como arma são mais para defesa por enquanto, certo? Exatamente. Hoje, quando falamos sobre a arma laser implantada, é realmente para defesa. Então, hoje, é muito voltado principalmente para a arma laser para se defender contra drones, mais drones da classe, por enquanto, do tipo pequeno, tipo DJI, etc. Coisas com menos de 20 quilos, que estão por todos os campos de batalha e também nos países para fazer espionagem. É isso que começaremos a neutralizar com facilidade, por enquanto. Eu também estava pensando na tecnologia DIRCM, que é embarcada em aviões militares e civis, como em Israel, por exemplo. O dispositivo não é um laser destrutivo, mas um iluminador que dificulta o míssil de encontrar sua trajetória ao iluminar sua óptica. Isso já está operacional quando... Mesmo, exatamente, totalmente, né? Então isso, DIRCM, hoje ele tem, ou há avanços, está mais ou menos operacional, eu diria. Você tem várias abordagens. Vamos realmente mirar no sensor o autodiretor do míssil para cegá-lo. Então vamos confundi-lo. E ele vai se perder. Ele vai se perder. E geralmente, né, esse sistema ele não trabalha sozinho, né? Ele também vai trabalhar com todos os sistemas de engano que já conhecemos, que estão nos aviões. Mas isso sobe, começamos a ter produtos mais swap. Temos o exemplo dos americanos com o Surforce. Eles deram um pequeno passo atrás porque começaram a trabalhar em um sistema com um pod que integrava essa capacidade e perceberam que existem algumas restrições bastante fortes para pegar esses lasers de certa potência e integrá-los em um pod. Atualmente, os israelenses lideram esse setor. Eles até equiparam o avião presidencial francês, então ainda são eles que lideram. Até os russos testaram no Sukhoi 57 a um dos modelos protótipos que está equipado, mas é mais propaganda novamente. Exatamente, então acho que há muita propaganda atualmente sobre essas capacidades e também protótipos. Os israelenses eles parecem estar na frente, de fato, eles parecem ter o sistema implantado e integrado. E os europeus, a organização do Tratado do Atlântico Norte, estão logo atrás. Eu penso no Grupo Norman, penso na Inglaterra, Leonardo com Thales Touquet. Em outubro, um artigo recente do Defense Science and Technology Laboratory, a Direção Nacional de Saúde inglesa abordou esse assunto. Estamos na fase de protótipo. Eles fizeram testes na Suécia, onde tiveram um grande sucesso. Eles falam de 100% de sucesso. Estamos no protótipo, estava no chão, mas já é um grande avanço. Agora teremos que criar um produto e... Então, para outra arma em que estou pensando, vimos os chineses que cegavam os satélites que passavam acima deles. Isso, qual é o uso? E isso destrói ou apenas cega momentaneamente quando passa? Portanto, no momento não há tentativas de destruir um satélite, porque quando você destrói um satélite, você cria detritos, e isso não ajuda. Já ouvimos com alguns satélites que foram destruídos por mísseis. Então, por enquanto, vamos apenas ofuscar. Ofuscar, isso vai fazer com que, dependendo da potência que vamos usar, vamos tornar seu vetor inoperante por algumas horas. Podemos realmente aniquilar totalmente o satélite, mas sem destruí-lo. E isso é bastante poderoso, porque ele não serve mais para nada por um certo período, ou vida, mas sem ter detritos no ar. Então é muito forte. Então, só os chineses que desenvolveram isso, ou há outros países que...
Os chineses, podemos pensar no site em Corla, né? Eles parecem estar bem avançados. Acho que os americanos e os russos também estão bem avançados hoje. A comunicação deles é um pouco menor, não sabemos seu nível de maturidade, mas acredito que seja bastante próximo ao dos chineses. Mas os chineses assustam um pouco com essa mensagem. Sim, é o dia mais uma vez para mostrar os músculos e então... Veremos bem se isso se torna operacional um dia. Eu tenho essa capacidade hoje. Se voltarmos para a realidade operacional, campo, a área na qual Silas também trabalha, é o que chamamos geralmente de família do CERAM. Ou seja, que um sistema capaz de destruir foguetes, artilharia, morteiro e, incidentalmente, drones, por ser feito de plástico e carbono, o que o torna mais simples e lento. Exatamente. Você está certo, isso é a realidade operacional do campo de batalha, certo, porque vamos finalmente proteger e apoiar as tropas da frente com esses sistemas. Então nós começamos primeiro com a fase de defesa contra os pequenos drones, mas amanhã será como feito, por exemplo, pela Raytheon com seu sistema Short Range Air Defense. Então estamos aumentando a potência, porque estamos falando de 50 kW, capazes de neutralizar munições. Então, mas tipicamente, qual é a potência implantada com o SILAS? Atualmente, nosso sistema LMAP para aplicações múltiplas de laser de alta energia, que foi implantado durante os Jogos Olímpicos para sua defesa, tem capacidade de 2 kW. Ele faz 2 kW para neutralizar drones a 1 km, quando hoje a concorrência está entre 10 e 20 kBq. A mesma distância? A mesma distância, exatamente. Nós, graças a um rastreamento fino, muito eficiente e graças à nossa capacidade de aplicar uma energia constante em uma pequena peça de 2 euros que vai representar uma parte do alvo, só precisamos de 2 kW para neutralizar esses drones hoje. Portanto, a precisão permite gerar menos potência e, portanto, ter um sistema mais leve, mais fácil de usar, etc. Exatamente. A precisão é ter um feixe de laser muito confiável, altamente eficiente. O rastreamento e o conjunto de tecnologias foram desenvolvidos com a direção de armamento e o Laboratório de Inovação de Defesa, que deram o primeiro passo. Eu tenho alguma experiência de retorno, você vai confirmar isso para mim. Nos Jogos Olímpicos foi o primeiro grande desdobramento operacional. Me disseram que foi usado com sucesso. Você tem o direito de confirmar isso? Não posso confirmar se isso foi usado, deixo para os operacionais. De qualquer modo, a Força Aérea que o implantou durante os Jogos Olímpicos disse que funcionou muito bem e estavam completamente satisfeitos. Se eles dizem, vamos confirmar. As próximas etapas. Agora, estamos em um feixe de 2 kW. Atualmente, há outros países que estão oficialmente mais avançados. Israel está desenvolvendo e implementando o Iron Beam, um sistema complementar ao Iron Dome, que já seria capaz de interceptar mísseis. Eles teriam implantado operacionalmente, após muitos anos de testes. Isso é comunicação, marketing, ou realmente eles já estão tão avançados? Então, o Iron Beam, hoje, ele parece ser algo de 100 kW, um anti-laser de 100 kW. Eu não consegui ler nenhum fato real que foi usado e que teve um balanço operacional. De qualquer forma, eu suponho que podemos acreditar que eles têm essa capacidade hoje. Estamos mais perto no final do protótipo do que do produto final que está pronto para ser implantado? Isso, eu não sei. Mas sim, podemos dizer que eles têm essa capacidade hoje. E então, SILAS amanhã, se mirarmos em pequenos mísseis, que nível de potência precisamos gerar para conseguir destruir um míssil e até mesmo um morteiro ou artilharia? Isso dependerá da categoria em questão. Hoje, quando falamos de CRAM, teremos que trabalhar com 50 kW ou até mesmo 100 kW. Certo. Então, 100 kW realmente vai ocupar muito espaço no veículo. Mas com isso seremos capazes, sim, do míssil muito pequeno, da artilharia em geral, do foguete em geral, de neutralizá-los em termos de potência. Amanhã, se falarmos sobre mísseis balísticos, para falar um pouco... Americano, nós... falamos de várias centenas de quilowatts, portanto, um grande sistema que precisará ser tornado móvel. E aí a questão que se coloca é se é um vetor terrestre, se é um vetor marítimo.
Sim, mas com potências tão gigantescas, não podemos ter um sistema que será móvel, ou então um avião que ia ser totalmente dedicado apenas para isso, e então, que eles já estejam em voo quando os mísseis são disparados, não é necessariamente operacional. Uma base no solo pode ser protegida, mas é difícil imaginar como proteger os soldados de infantaria na linha de frente. Precisamos de sistemas mais móveis e eficientes. Então, na França, nós separamos a LAD da defesa aérea, mas hoje ainda podemos ver... LAD de luta anti-drone, luta? Antidrone, ainda podemos ver a LAD dentro da defesa aérea, certo? Temos bolhas, temos um pequeno sistema SA que vem proteger um sistema SA maior, que vem proteger um ainda maior, e em relação a isso vamos destruir helicópteros, aviões de baixa altitude e aviões de muito alta altitude. Vai ser um pouco desses mesmos sistemas. Os 50-100 kW não serão para estar nos 0,5 km, estarão um pouco mais atrás para proteger estruturas mais críticas, talvez peças de artilharia mais críticas, e à frente teremos sistemas mais leves com 2-10 kW que estarão mais para proteger drones ou até mesmo os 50 kW da pequena artilharia. Quando vou para a Ucrânia, o sofrimento dos soldados nas linhas de frente é constante devido à presença de drones contínuos kamikazes de observação e de baixa altitude, como os pequenos DJI que você mencionou. Podemos imaginar, em 5 anos, tecnologicamente, ter o LMA-AP em um veículo com os soldados para protegê-los contra esses direitos. Hoje, quando apresentamos o MAP, apresentamos, entre outras coisas, com a defesa de free on board, a defesa de peças de artilharia, a defesa de locais sensíveis, como nos Jogos Olímpicos. Mas hoje essa defesa deve ser móvel, seja um veículo integrado, planejado para isso. Como você encontrará com o Short Range Air Defense, ou seja, em um veículo de plataforma. Portanto, sim, a mobilidade é simples. O que será muito mais complicado, e que talvez não seja para agora, é o disparo em movimento. Portanto, isso é ainda outro assunto. Mas sim, a mobilidade é importante. E ter hoje um LMAP em um veículo, é claro. Uma estação móvel que dispara um lugar e... depois que pode se mover. Exatamente. E quem estará lá para proteger locais muito específicos, peças de artilharia? Então, concretamente, quanto tempo é necessário para destruir? Por exemplo, existem 5 drones que estão se aproximando de mim a 1 km, nós os detectamos. Podemos destruir 5 drones em sequência antes que eles cheguem até mim? Em Paris vai depender da classe do drone, na classe de drone kamikaze que a União confere. A maneira da Ucrânia? Em resumo, um drone em boas condições climáticas levará de 3 a 5 segundos. Se estiver úmido ou chovendo, talvez precisaremos de 2 a 3 segundos a mais. Então, absolutamente. Depois, o que será desafiador é a habilidade do operador de alternar de um drone para outro e de selecionar esses drones, receber feedbacks, ADO, talvez do C2 ou através da observação direta. E isso também determinará a capacidade de destruir 5 drones. Mas sim, uma boa habilidade do operador e um tiro de 3 a 5 segundos permitem neutralizar 5 drones de maneira bastante simples e fácil. Certo, né? Porque é verdade que hoje, quando vemos as soluções nas quais estamos trabalhando, quando vamos mais para a defesa terrestre, eles estão pensando em lançar tipos de munições explosivas de 40 milímetros à distância com um anel de latão para transmitir a informação da distância. Isso parece muito tedioso e caro, pois o custo de um tiro a laser é de €1. Sim, é exatamente isso que costumamos dizer. Você não precisa comprar munições. Você compra seu vetor e, de certa forma, é a energia que você produz, que é o seu míssil, que é o seu 40 milímetros, pois é isso que vai produzir o laser. Agora, eu diria que hoje não existe um sistema que faz tudo. Não existe um efetor que faz tudo. Quando fazemos defesa aérea, quando fazemos a luta anti-drone, vamos ver que teremos um sistema de detecção, um pequeno radar e um sistema C2, e teremos vários efetores. O jammer de 0 a 300 metros, por que não o lançador de rede e o laser? E eu diria que é, no final, o uso de todos esses vetores, todos esses efetores que vão permitir ter, no final, uma eficácia sobre um enxame de drones que viriam em nossa direção. Sobre os desafios, ainda estamos falando muito sobre o futuro e os próximos anos. 2 kW já são operacionais, talvez faltem as baterias e acumuladores para implantá-los. Não, nós não estamos... Muito longe, não, é bastante simples justamente porque são 2 kW. Se precisarmos implantar potências embarcadas maiores, quais são as tecnologias disponíveis atualmente, além dos lasers gasosos?
Hoje, o que nos permitiu dar um salto no campo do laser e ter algo muito mais swap é o laser de fibra. Tínhamos lasers, especialmente sólidos, que eram muito grandes, ocupavam muito espaço, não eram uma boa troca e exigiam muita energia. Hoje, o laser de fibra permitiu ganhar em troca e reduzir a necessidade de energia. Fibrado é fibra óptica. É fibra. Ou seja, podemos acumular todas as fibras ópticas em um mesmo... Exatamente, vamos fazer circuitos com isso. E é assim que vamos ter essas capacidades. E então isso é uma primeira parte. Isso nos permite ter uma troca no final mais do que excelente e que permite uma integração mais fácil. É importante entender que ao emitir um laser de 2 kW de potência, significa que por trás a potência é de 3 kW. Para uma saída de 50 kW é necessário ter 150 kW por trás, ou seja, no mínimo 6 kW. Portanto, isso é um desafio tecnológico. E, de alguma forma, o outro desafio tecnológico... Há a produção, mas também há o calor. Há o calor, sim. Com certeza. Então, ser detectado não é bem isso. Abordarei isso em breve. Você está certo em destacar que o primeiro desafio relacionado ao calor é como iremos dissipá-lo. Hoje, quando falamos de LMAP, temos um simples grupo frio. Mas, ao aumentar a potência, esse grupo frio precisa ser revisado. Apesar de outras tecnologias, ainda é necessário resfriar o sistema. A detecção térmica não é tão importante, pois o motor do veículo e os rádios já teriam sido detectados antes. Porém, seu laser é indetectável e não pode sofrer interferência. Concordamos que a destruição é causada pelo calor? Isso mesmo, exatamente. Vamos aquecer uma superfície muito precisamente, e é o fato de ser capaz, como dizemos com o LMAP, eu miro uma peça de 2,0 a 1 km em um alvo em movimento. Exceto que eu sempre vou mirar no mesmo ponto e isso vai acumular calor, isso queima, Isso, neutraliza. concretamente, funciona e é validado, né? Fazemos testes há anos e foi implantado para os Jogos Olímpicos quando protegemos nossos soldados de infantaria com isso. Podemos falar sobre isso. Considerando o sucesso que foi para nós nos Jogos Olímpicos, a França, a Direção-Geral de Armamentos, adquiriu vários sistemas LMAP para equipar o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Portanto, a partir do próximo ano, nossos soldados serão equipados com esses sistemas, podendo se apropriar e implantá-los. Que tal fornecer um sistema para testes na Ucrânia só para validação? Se eles precisarem. Se pedirem, coloco vocês em contato, veremos. Coloque-nos em contato. Ted, muito obrigado por essa conversa. Obrigado a você, Xavier. Mal posso esperar para dizer nós. Seguiremos suas aventuras. Creio que agora há uma nítida aceleração. Exatamente. Há uma estrada à nossa frente. Bem, parabéns. Espero que tenham gostado e até breve no Estúdio R Comercial C,